Fala aí pessoal, seja bem-vindo. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre gorduras boas. O que acontece? Quando a gente começa o processo de emagrecimento, a gente acha que tem que tirar todas as gorduras da alimentação, mas não é exatamente isso que acontece. Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Eu sou o Simões Júnior, você está no Simões Júnior Motiva e bora trocar uma ideia. O que acontece é o seguinte, muitas das vezes a gente acha que vou tirar todas as gorduras da carne, vou cortar todas as coisas que tem algum tipo de gordura. E na verdade o corpo não funciona dessa maneira. O corpo precisa de algum tipo de gordura, por exemplo, a gente precisa do HDL, a gente tem que diminuir o LDL, mas tem que manter o HDL razoavelmente mais alto. Tem os níveis certos. E aí qualquer médico vai te orientar nisso e você consegue fazer esse acompanhamento. O que acontece é o seguinte, a gente pode usar, por exemplo, azeite, é uma gordura boa. Que a gente troca, por exemplo, os óleos que você usa normalmente por azeite. Aí você vai falar, não, mas o azeite está o preço da cara. A pergunta que eu faço para você aqui é: qual é o preço da sua saúde? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E aí eu vou falar algumas coisas aqui, tipo assim, talvez sejam um pouco diferentes. Por exemplo, castanhas, as castanhas normalmente, amendoim, castanha de caju, castanha do Pará, essas coisas elas costumam ter as gorduras que são necessárias para o corpo humano. Mas, por exemplo, se você pega uma pasta de amendoim também, o problema com a pasta de amendoim é que muita gente entende ela como um doce. Até aí tudo bem, de vez em quando você tem vontade de comer aquele doce, você vai lá, dá uma colherada. Só que você tem que entender que se você está fazendo uma dieta de restrição calórica, tem uma quantidade que você pode consumir, 10, 20, 25 gramas para o seu tamanho, e é aquilo ali no dia. E você tem que saber. O ideal é que você pese, por exemplo, você pegue uma colher, coloque um recipiente, por exemplo, numa balança, que essas balanças que pesam a gramatura, e aí você pega uma colher com 2 colheres, você vai lá, pega, tira um pouco, coloca lá, vê quanto que vai dar o peso, e aí você já vai entender mais ou menos qual é o tamanho da sua porção. E aquilo ali é uma coisa que vai ajudar, tanto na saciedade por doce, como também para você manter os seus níveis de gordura, das gorduras boas que você precisa. Infelizmente, o nosso corpo ele não sabe trabalhar sem algumas coisas, então o tipo de gordura boa que você tem que ter, essa aí você vai continuar tendo que manter. Não adianta. Tem um percentual que, por exemplo, qualquer nutricionista vai falar para você que você vai ter que adequar para você um X gramas pelo seu peso corporal. Sempre tem essas contas. E é vamos dizer assim, um mal necessário. Não adianta. O nosso corpo, para funcionar, ele precisa desse tipo de coisa. Então, dietas muito radicais que tiram 100% das gorduras, daqui a pouco o seu corpo está falhando. Então esse é o tipo de coisa que muitas das vezes a gente não se atenta, mas é uma coisa que é necessária. Sobre o uso do azeite, por exemplo, algumas pessoas pegam o azeite aí começa faz aquele fio de alho em cima da salada, daí passa de um lado, passa do outro, passa de um lado. O que acontece é que você perde o controle. A mesma coisa vale para o azeite. Se você tem lá uma quantidade, por exemplo, 25 gramas no dia, a mesma coisa vai valer para o azeite. Você tem que entender quanto que é aquela porção lá. E se você não tem esse controle, mesma coisa. Pega uma balança de gramatura, coloca lá uma balança de gramas, coloca lá uma porção, vê quanto que dá. Vê aquilo lá quanto que dá numa colher, quanto que dá uma colher. A colher vai dar de 10 a 15 gramas mais ou menos. Depende do tamanho da colher que você usar, né? E aí aquela colher você pode usar tanto ela para, por exemplo, jogar em cima da sua comida ou jogar em cima da sua salada. O que não pode é você exagerar, você achar que o azeite é saudável, então eu vou jogar bastante em cima da salada, em cima de tudo que eu vou comer, que aí você vai se sabotar. Vale lembrar que essas coisas elas também têm calorias, tanto o azeite quanto a pasta de amendoim, todas elas também têm calorias embutidas. E sempre que você vai fazer o cálculo na sua dieta, essas coisas também entram na conta. Então, você quer ter resultados? Todas essas coisas têm que passar pelo crivo, tem que fazer parte da conta. E é sobre isso. Comenta aqui se você sabia de tudo isso. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ativa o sininho. Eu sou Simões Júnior, você está no Simões Júnior Motiva. Abraço a todos, fique com Deus e bora, que no caminho eu te conto.